Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema apetrechos judaizantes na igreja moderna. Meus amados irmãos, hoje se está valorizando o sacerdotismo levítico através do comércio. A ordem levítica, o sacerdotismo levítico está se soerguendo e penetrando-se cada vez mais em igrejas ditas evangélicas. Hoje está sendo feito uma apologia aos apetrechos judaizantes através do comércio. A igreja, não todas, claro, mas muitas igrejas estão desprezando o cristianismo, rebaixando a nova aliança, vendendo objetos judaizantes, apetrechos judaizantes em suas dependências. Não são poucas livrarias que se dizem evangélicas e também estão vendendo esses apetrechos judaizantes. Vendem pulseiras com estrela de Davi, vendem-se cordões com arca da aliança, vendem-se blusas com castiçais de 7 braços, vende-se chofar, bandeira de Israel, incensório, e todas essas parafernálias estão crescendo no meio evangélico brasileiro. Esses apetrechos judaizantes têm gerado superstições entre os crentes. Esses apetrechos judaizantes da ordem levítica passaram a ser um fetiche, um talismã, um amuleto para muitos crentes. Nós não precisamos da Arca da Aliança, não precisamos da Arca da Aliança para lembrar que Deus está conosco. Nós não precisamos da Arca da Aliança para lembrar que Deus está junto conosco, para nos lembrar da presença de Deus. Nós não precisamos, porque Deus está dentro de nós. A Bíblia diz, a nova aliança categoricamente afirma que nós somos o corpo de Cristo, que o Espírito Santo habita. Então, nós não precisamos também nem de equipar. Por quê? Porque nós não precisamos de equipar, porque não precisamos mostrar, nos lembrar sobre a soberania de Deus sobre nós. Não precisamos do equipar para lembrar que Deus está no comando da igreja, no comando das nossas vidas. Não precisamos de incensório, porque na nova aliança o incensório foi substituído pelo lugar secreto da oração. Foi substituído pelo quarto da oração secreta com Deus. Nós não precisamos de castiçais de 7 braços, nem de estrela de Davi. Por quê? Porque o sacerdócio de Cristo, a nova aliança, está alicerçada na cruz do Calvário. Não precisamos de bandeira de Israel. Algumas pessoas dizem, nós precisamos de bandeira de Israel. Por quê? Eles dizem que a igreja é sucessora de Israel. Isto não é verdade. E tem muitos aí usando anéis, vendendo nas igrejas anéis, muitas livrarias vendendo anéis com a tarde da bandeira de Israel. E até há igrejas que têm no púlpito uma bandeira de Israel. Meus amados irmãos, devemos orar pelo povo de Israel? Sim. Devemos orar por Israel. Aliás, Jesus foi judeu e virá como judeu. Mas temos muito cuidado. Por quê? Porque a igreja não é sucessora de Israel. Se nós lermos Romanos capítulo 11, de 25 a 27, nós vamos constatar a veracidade de que a igreja é co-herdeira com Israel, mas não é sucessora. Então, meus amados irmãos, está aí nesse mês de julho muitas comemorações com respeito em alguns lugares, algumas cidades do Brasil,
da expo evangélica. Pois bem, essa expo evangélica também é uma propagandista, faz sempre propaganda aí de chofás, vendendo todos os apetrechos judaizantes para o povo ali que vai participar desse encontro, vai comprar esses apetrechos. Meus amados irmãos, é preciso entender que o sacerdócio levítico caducou, já passou. O sacerdócio levítico era fundamentado em 3 pilares: um povo específico, Israel, um lugar santo, tanto é que o tabernáculo tinha o santo lugar e o santo dos santos. E esses 3 pilares eram um povo, Israel, um lugar santo e um Deus. Mas, na nova aliança, há um povo sim, mas não mais um povo como etnia, não mais um povo, uma raça específica, porque a Bíblia diz que a igreja está fundamentada na nova aliança, fundamentada e edificada no sacerdócio de Cristo. Então, a igreja é o novo povo de Deus, não uma etnia específica, mas um novo povo de Deus, composto de toda a raça, tribos, línguas e nações. O sacerdotismo levítico fundamentava em um local, existia um lugar santo. Mas no sacerdócio de Cristo, na nova aliança, nós não temos uma terra santa, não temos um lugar santo. O púlpito não é santo, o local da igreja não é santo, as paredes não são santas, o chão não é santo, o telhado não é santo. O prédio onde a igreja se reúne não é santo. Deus não mora em prédios. Santo são as pessoas. O sacerdócio de Cristo, a nova aliança, santo, na nova aliança, santo não é o lugar. Santo são os convertidos. Santo são os crentes que entregaram sua vida a Cristo. Portanto, a igreja não precisa ter uma dependência particular dela e que ela possa chamar isso de santuário. Que ela possa chamar aquilo de um lugar santo, onde as pessoas, antes de entrar na nave central para cultuar a Deus, precisa passar por este local, o santuário santíssimo, consagrado, santo. Isso é desvalorizar o sacerdócio de Cristo. Isto é desvalorizar, desqualificar a nova aliança. Meus amados irmãos, Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Então nós não temos lugar santo, nem terra santa. Nós temos gente santa transformada pelo poder de Deus. Algumas pessoas, às vezes, que vão fazer turismo em Israel, impropriamente, inadequadamente, diz assim: eu vou fazer um turismo à Terra Santa e vou visitar lugares santos em Israel. Isso é antibíblico. A ideia de que Israel é uma terra santa não é bíblico. Aliás, a única coisa santa que existe em Israel são os judeus que lá estão, que foram evangelizados e se converteram a Cristo através do poder de Deus. Esses sim são santos. O Rio Jordão não é santo, o Muro das Lamentações não é santo, o Monte Sinai não é santo, o Monte das Oliveiras não é santo, o Jardim de Getsemane não é santo, não existe isso lá. E agora, algumas pessoas dizem: eu vou fazer um turismo em Israel, e aí eu vou levar os meus pedidos de oração e vou depositar lá no Monte Sinai, vou ao Muro das Lamentações, vou ao Monte das Oliveiras, e ali eu vou fazer uma oração, porque aquele lugar é santo, e a vitória é garantida, e a resposta de Deus é garantida. Isto é falso, isto não é verdade. Isso é retornar ao levitismo, é retornar à ordem levítica, isso é desqualificar a nova aliança. Algumas pessoas dizem assim: a minha igreja vai fazer um tour lá em Israel, e eu vou também. Eu já fui batizado nas águas. Algumas pessoas dizem assim: mas quando chegar lá, eu quero que o pastor me batize novamente nas águas do Rio Jordão. Nesse caso, o Rio Jordão passou a ser um fetiche, passou a ser um amuleto, passou a ser um talismã. Isso é vulgarizar o batismo nas águas. Isso é tirar o valor teológico do batismo nas águas. O batismo nas águas, ele é único, singular e irrepetível. Meus amados irmãos, há um fetiche impressionante com respeito a Israel.
Parece que algumas pessoas, alguns crentes e alguns pastores são frustrados por não serem judeus. Alguns atos também levítico nós não podemos mais praticar, porque já caducou. Por exemplo, a Bíblia diz que quando os sacerdotes se adentravam na tenda da congregação, ou quando fossem ministrar no altar, eles deveriam lavar as mãos e os pés, porque senão morreriam. Esse ato já caducou. Isso não implica que hoje, quando formos pregar o evangelho em alguma igreja, nós temos que lavar as mãos e os pés. Isso pertencia à ordem levítica. Algumas pessoas dizem também que ao chegar na igreja, nós temos que deixar os sapatos, as nossas sandálias do lado de fora, para entrar descalço, porque o lugar é santo. Isso é uma aberração, isso é antibíblico, isso é vitupério, baseado naquela expressão, quando Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, tira as sandálias, que o lugar que tu estás pisando é santo. Baseado nisso, eles dizem que agora, ao se adentrar na igreja, nós devemos deixar os sapatos, as sandálias, tudo lá fora. Meus amados irmãos, esse ato já passou. Nós não temos mais lugar santo. No sacerdócio de Cristo, na nova aliança, portanto, nós não temos que tirar sandálias nenhuma para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Não existe esta ordem no sacerdócio de Cristo, não existe essa ordem na nova aliança. Toda a eclesiologia da nova aliança dispensa todo gestual e todo sacerdócio levítico. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente nesta hora. É o meu desejo para você e toda a sua família. Tenhamos cuidado com algumas igrejas que estão adotando esses apetrechos, estão vendendo, estão comercializando esses apetrechos, essas parafernálias da ordem levítica no meio delas. Há até igrejas hoje que levam até chofar e ficam lá trombeteando esse chofar. Meus amados irmãos, isso não é bíblico, isso não faz parte da nova aliança, isso é exatamente rebaixar o sacrifício do Calvário. Que Deus vos abençoe nesta hora. Amém e amém. Muito obrigado.